Senhor, graças a Deus, estamos aqui com o podcast Semear. E hoje nós estamos aqui para a gente falar de um assunto tão maravilhoso do qual a gente estava meditando aqui. E hoje está aqui comigo o meu amigo e companheiro, presbítero Claudionor, né? Estar aqui para a gente bater esse papo, conversar sobre este assunto que está lá em Eclesiastes capítulo 9 e começando no versículo 5. Esse assunto é um assunto bastante forte, não é, presbítero? Muito forte. Porque faz a gente pensar no que nós estamos fazendo com a nossa vida, né? As prioridades que a gente está dando para a nossa vida. E vai ser de bênção. Então, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, já compartilha este vídeo aí para outras pessoas, porque o nosso desejo é alcançar muitas pessoas levando esta palavra, levando testemunhos, levando conhecimento da parte de Deus através da sua palavra para essas pessoas. Então, o nosso podcast Semear é um projeto que nasceu no nosso coração e nós estamos colocando em prática. É o nosso primeiro podcast e vamos embora. Prazer estar aqui dando início no podcast Semear. Hoje nós iremos, de fato, iniciar esse trabalho que veio do coração de Deus para o coração do presbítero Tiago. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem cotidiano, um assunto interessantíssimo para a vida nossa aqui neste momento. Um momento meio conturbado, de lutas e dificuldade, mas a gente vai aprender com a palavra de Deus. Que coisa boa, né? A gente estava aqui, antes de começar, a gente já estava mastigando aqui sobre esse assunto. Eu quero ler o texto, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, que diz assim: porque os vivos sabem que vão morrer. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existe mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Ponto. Vamos parar por aqui, depois a gente ler mais alguns versículos, mas o texto já nos mostra uma realidade que nós já sabemos, que vamos morrer. Não é isso? Nós vamos morrer. Não sei o dia que vai acontecer. Tem uns que morrem, né, porque procura a morte mesmo, né? Tem outros que chega a hora, mas um dia esse corpo aqui vai tombar. Isso é inevitável. Mas o que nós queremos abordar aqui nesse pod é o que nós estamos fazendo com a nossa vida, as nossas prioridades, presbítero Claudionor, o nosso hoje. Será que a gente está dando prioridade realmente para o que importa? Será que a gente está dando prioridade realmente para aqueles que merecem, né, esta prioridade? Como é que está sendo a nossa vida? O que a gente está fazendo da nossa vida para que a gente lá na frente não venha lamentar algo que a gente não conseguiu fazer, algo que a gente não disse? A gente estava até comentando, né, sobre isso. E é esse o assunto. Então vamos lá. Eu gostaria já de convidar o presbítero Claudionor para ele dar já a sua participação sobre esse assunto. E a gente vai conversando e você daí pode deixar seu comentário aí. E com certeza a gente vai estar vendo depois, vai estar respondendo. E o podcast Semear é assim mesmo, viu? É conversa, é debate e é uma bênção para a glória do Senhor. Acho que assunto interessante o senhor traz no dia de hoje. Quando o senhor fala sobre morte, né, muitas pessoas se restringem a falar, né? Mas a morte é uma realidade, né? Em Eclesiastes capítulo 3, se a gente voltar aqui o texto sagrado, ele diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tendo em vista que todo ser humano, ele sabe que um dia vai se findar a vida aqui na Terra. Agora, o senhor trouxe aqui uma pergunta no início,
O que é que a gente está fazendo? A gente está aproveitando a vida? De que forma está aproveitando a vida, né? As pessoas vivem uma vida dissoluta, uma vida sem comprometimento, né? A ideia desse tema, né, que o senhor traz aqui nesse podcast é para que a gente possa refletir, aproveitar a vida com excelência, com respeito e, sobretudo, com obediência à palavra. Eu tenho por certo que aqueles que desfrutarem dessas verdades, eles vão sobressair em todo o seu contexto de vida, né? O senhor lê um texto que os mortos, digo, ele não tem mais sentimento, não tem mais prazer, não tem mais vontade, não tem mais querer. Por quê? Porque morreu. Então, enquanto aqueles que morreu não tem isso, os vivos, ele tem ainda este direito, essa vontade. E de que forma você vai aproveitar, né? Então, a gente vai deixa para que você saiba que, de início, de start, fique a fazer uma retórica em que você possa refletir que a vida é hoje e aproveite ela, né? O Salomão, quando escreveu isso aqui, ele estava já caminhando para o final da sua vida. Mas a gente vai discutir, está somente iniciando aqui uma reflexão na palavra de Deus. Amém, que coisa boa, né? Presbítero Claudionor, eu participei de uma palestra e eu peguei algo para mim. Tem pessoas que dizem assim: não, eu queria que a vida passasse logo, porque a pessoa, como crente, claro, né, lavado e remido pelo sangue de Jesus, eu queria que a vida passasse logo, porque eu quero ir para a glória o mais rápido possível. Mas só que após essa palestra eu estava meditando e pensando, porque o tempo aqui é passageiro, a eternidade é para sempre. A eternidade é para sempre. Por que a gente querer adiantar algo que já é tão rápido? Se Deus nos proporcionou vir a essa terra, eu acredito e tenho certeza disso, que foi para esse tempo que é tão curto, a gente possa viver ele com excelência. Viver ele vivendo realmente. Então, é claro que eu aqui não estou dizendo que você não pode, que é para você parar de desejar o céu. Longe de mim isso. Mas só que viva o seu hoje. Viva o seu hoje com alegria. Viva o seu hoje com dedicação. Viva seu hoje fazendo a vontade de Deus. Viva seu hoje com planejamento. Viva seu hoje amando a sua família. Viva seu hoje praticando o bem. Viva seu hoje deixando o seu legado. Porque se Deus ele nos deu, presbítero Claudionor, a oportunidade de viver nesta terra, foi para a gente deixar um legado. E um legado que alguém possa olhar e dizer: presbítero Claudionor deixou algo bom para essa geração. Não é? Verdade. Aqueles que ficarem possam olhar para trás e dizer, sentir saudade, né, daquele que partiu. Por quê? Porque era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa tranquila, era uma pessoa do bem, era uma pessoa que tinha amor no coração. Então, hoje, este tema aqui, que a gente abriu aqui falando sobre o nosso dia de hoje, o que nós estamos fazendo com o nosso hoje, é para que a gente possa refletir o quanto a vida é curta. E o que estamos fazendo, presbítero Claudionor? Será que a gente está plantando realmente o que é para plantar? Será que a gente está falando o que é para se falar? Ou a gente está esperando fazer tudo para um amanhã que a gente nem conhece, nem sabe se vem, se vai existir ou não? É momento de refletir. É verdade. Amém? É verdade. Existe um dado, presbítero Tiago, que é importante a gente dizer aqui. A expectativa de vida do brasileiro, segundo o último censo,
ficou em torno de 75 anos. A do nordestino ficou 72, né? É bom a gente fazer essas projeções, porque antes a gente estava falando em off a questão da organização, a organização do tempo, a gestão do tempo, a gestão da vida. E uma coisa que a gente não aprende na escola é essa ideia de gerir, ser gestor da sua vida, do seu tempo, né? É preciso esse podcast, esse momento que a gente está aqui dialogando, falar sobre esse assunto, porque traz à tona o quanto as pessoas perdem tempo, né? A gente entende que pelas Santas Escrituras, estudamos aqui um pouco a teologia, a palavra teologia, deuslogia, estudo, que significa tudo aquilo que se refere a Deus, é estudado. Então a gente estuda aqui e tem acerca de 2 tempos: o tempo do homem e o tempo de Deus. O tempo do homem é o Cronos, que é alimentado ou visto por segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Esse tempo, ele tem um tempo de iniciar e tem um tempo de terminar. É um tempo que é controlado. Hoje a gente está aqui num horário, né? Mas quando iniciamos nosso dia, já foi cronometrado e a gente já está com um horário avançado do dia de hoje. Já o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus é o kairos no grego, que significa que não tem início nem fim, não tem aquele intervalo que nós chamamos. E muitas vezes a gente esquece que, como a gente tem um tempo de iniciar e um tempo de terminar, por educação própria, né? Na escola não aprendemos, mas a vida nos ensina que quem é bem sucedido é aquele que sabe gerir o tempo, né? Algumas pessoas vão concordar comigo, sobretudo aquelas pessoas que são empreendedores, que eles são beneficiados nas suas empresas, nos seus investimentos, porque eles sabem gerir o tempo. Eles sabem qual é o tempo certo do trabalho, do descanso, do acordar, do dormir. Então tudo isso ele é feito de maneira programada. E a gente aqui na Terra temos que fazer isso. Como eu disse anteriormente, há dados que aqui a gente está na região Nordeste e tem uma projeção mais ou menos de 72 anos. Ora, se você não gera o seu tempo, você passa na Terra vivendo, perdendo o tempo que é precioso. O tempo ele tem uma coisa importante. Primeiro, o tempo ele não volta e o tempo ele não adianta. É isso. A gente vive não hoje, a gente sempre vive o amanhã. O senhor disse logo anteriormente que deixamos de aproveitar o hoje para se preocupar com o amanhã. Se preocupar com o amanhã é uma incerteza, tendo em vista que a gente não tem a certeza que vai chegar o amanhã. A certeza é agora. Aproveitar agora. Abraçar mais. Dizer palavras boas mais. Se relacionar melhor. Amar mais. E, sobretudo, viver mais. Hoje. Agora. Porque esse momento foi o momento que Deus nos deu. E é isso que a gente tem que fazer. Viver mais. É, isso mesmo. Eu costumo. Isso claro, a gente não está dizendo aqui que a pessoa não deve se preparar para o futuro. De forma alguma, de forma alguma. Não, isso aí tem que se preparar para o futuro. Agora, se prepara para o futuro vivendo o seu hoje. Perfeitamente. Não é? Perfeitamente. Não com aquela ideia de preocupação, né? Não com aquela ideia que aprisiona a gente para sofrer um futuro que ainda não chegou, não é? Viver um futuro que ainda não chegou. E às vezes a pessoa deixa de viver o hoje, né? Isso, para viver um futuro que não está nas suas mãos. Nem pertence a você. Nem pertence. A gente deixa de viver. E outra coisa, para mim, é interessante dizer isso, porque as pessoas fazendo isso desvaloriza aquilo que tem. Isso. Desvaloriza. Seja bens, seja as conquistas.
Tem pessoas que adquiriram o que tem hoje, né? Seja carro, casa, seja até a família, com muito suor, com muitas lágrimas. Mas ele deixa de viver e de agradecer e de aproveitar o hoje, aquilo que ele tem em mãos, Já pensando já pensando em outras no coisas. amanhã. E isso aí a gente tem que ter muito cuidado, porque o amanhã não nos pertence. Não pertence. Não pertence a gente. Por mais que a gente projete e se prepare, mas a nossa vida é hoje, é agora, não é? A gente está vivendo agora nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, Hoje a felicidade. essa conversa, entendeu? Então, tem pessoas que vivem nessa ideia de sempre querer mais, né? Esse pensamento sempre vai adiar aquilo que não era para ser adiado. Perfeitamente. Não é verdade? Aquilo que era para ser adiado. Porque nós temos que ver numa perspectiva que a vida está passando. Eu quero dizer a você, a vida está passando. E passa rápido. Muito rápido. Como passa rápido? Eu me lembro, presbítero Claudio, que um dia desse, eu era um jovem, estava aí junto com a mocidade. Hoje eu sou pai de 2 filhos, né? Tenho minha família, graças a Deus, e eu tenho que viver o hoje. Eu tenho que viver o hoje. Então, que isso sirva de alerta para a nossa vida, porque Salomão, no final da sua vida, ele começou a ter essa consciência, não é? Que tudo estava passando. Ele já estava no final da sua vida e ele começou a falar aqui que no versículo 7 ele diz: portanto, vai e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho. Salomão aqui já estava aconselhando aqueles que estavam chegando, talvez, a fazer aquilo que talvez ele não fez, não é? Que ele estava sentindo falta. Eu não sei se é essa a mesma perspectiva que o senhor tem do texto. Tenho sim, porque a gente aprendeu na escola bíblica, nos cultos, quando a gente se trata de falar de Salomão, que é um exemplo extraordinário. Ele teve 3 fases na vida, né? 3 fases na vida de Salomão. Ele foi escrito com 3 livros. 3 livros narrado a história de Salomão. A gente sabe que Cantares, o primeiro livro, é um livro poético, um livro que se trata uma história de casais. Hoje, se a gente for para um culto de casais, dificilmente o pastor ou o ministrante não vai falar sobre o livro de Eclesiastes, né? Então, Salomão fala ali do amor, da paixão, dá uma ideia de quando você inicia a sua vida, é sempre paixão, sempre amor, né? E você não dá muita ênfase a certas coisas, há muitos erros, né? Porque na realidade uma pessoa apaixonada eu li um autor que ele disse que o mais que comete erros são os apaixonados, trazendo a noção do capítulo 3 de Gênesis, em que Adão estava tão apaixonado por Eva que nem contrariou ela, foi logo comer o fruto. Eu não quero fazer apologia a esse assunto, mas o primeiro livro nos aporta que foi um livro, né, Cantar, um livro de paixão, de romance, que a gente poderia falar. O segundo foi o livro de Provérbios, um livro que envolve toda a sabedoria, né? Você quer ser sábio, você quer falar bem, empregar bem as palavras, é Provérbio. Aconselhamentos grandiosos tem ali. Sabedoria estava ali. Salomão dá-se o ápice de sabedoria no livro de Provérbios. Então ele era dotado no seu nível maior de sabedoria no livro de Provérbios. Entretanto, quando chega na Eclesiastes, ele já estava caminhando para o final da sua vida. Aqui já não está mais um jovem, aqui não está uma pessoa de meia idade, aqui está uma pessoa já experiente, já passado por alguns aspectos da vida. Equilibrado, consciente do como é a trajetória da vida. Isso é importantíssimo. A maturidade, né? Estava no ápice da sua maturidade. É interessante que a gente vê algumas coisas.
eu vejo que ele chega até a dizer no capítulo 12, no verso de número 8, ele diz: vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Só diz uma coisa dessa, Brevito: quem tem um nível de maturidade já no seu ápice, né? Já no topo. Porque a gente toma decisões no percurso da nossa vida que depois a gente vê, meu Deus, por que eu fiz isso? Muitas pessoas que estão assistindo esse podcast, ele vai ver na sua introspectiva e retrospectiva, vai pensar e vai dizer: realmente, eu cometi muitos erros por impulso. Que eu não cometo mais. Mas só pode dizer isso quem atinge um nível de maturidade. Salomão estava falando isso. Isso. Aí quando ele traz o texto do capítulo 9, que ele fala acerca dos mortos e os vivos, ele está dizendo: olha, para os mortos acabou. Não tem como ele fazer alguma coisa. E para os vivos não é o amanhã, é agora. É isso. Viver agora. A gente vai bater nessa tecla. Eu vou ser muito repetitivo, a fim de que todos reflita. A gente foi numa palestra, num culto com o pregador Josué Brandão, e ele falou que a humanidade, sobretudo os brasileiros, tem por cultura não valorizar as pessoas que estão vivas. E citou um exemplo de que as pessoas que morrem recebem mais flores do que as pessoas que estão vivas. Meu Deus. E isso é uma realidade. É uma realidade. As pessoas que morrem recebem palavras mais bonitas do que as pessoas que estão vivas. E eu cheguei a uma análise no próprio culto e dizendo, fiz uma retrospectiva com mim mesmo e disse: rapaz, é uma verdade. As pessoas que morrem recebem elogio, e até mesmo hoje as redes sociais ela escreve como se a pessoa estivesse ouvindo, meu querido amigo. Eu sempre digo uma coisa para os meus meninos: a gente tem que aproveitar o tempo, porque amanhã não nos pertence. O que passou, passou, não volta mais, e Deus nos está dando a oportunidade de viver o nosso hoje. Então Salomão, ele diz aqui, que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O óleo sobre a sua cabeça nunca falte. A alegria, a disposição de viver, a disposição de se alegrar com os que se alegram, a disposição também de chorar com os que choram, que isso faz parte da vida. Mas temos que ter essa disposição. Não podemos viver uma vida ingrata, não é? Uma vida que sempre seja de reclamar, porque o dom da vida Deus já nos deu. E como eu já falei, eu repito quantas vezes for necessário, é muito maravilhoso viver. É muito maravilhoso poder acordar, não é? É muito maravilhoso poder olhar para quem você ama. E como o presbítero falou aqui, aproveitar a oportunidade e dar uma palavra, né, de amor, falar aquilo que você quer falar, se expressar, porque a vida passa. A vida passa. Eu tenho que dizer isso aqui. Eu tenho que falar isso aqui, porque isso mexe com a gente. Quantas pessoas têm perdido tempo no tempo que tem, não é? Tem tempo, mas desperdiça o tempo que tem. Quantas pessoas estão desperdiçando o tempo que é seu? O tempo já foi dado, a oportunidade já foi dada, mas estão desperdiçando, não sabendo viver como deveria viver, não amando como deveria amar, não abraçando como deveria abraçar, não se importando como deveria se importar, não falando aquilo que era para falar. Deixa eu te dar um conselho nesta hora, neste momento aqui. Deus
já te deu motivo suficiente para ser feliz. Deus, presbítero Claudio, já nos deu motivo suficiente para ser feliz. Se a gente quiser ser feliz, a gente é feliz. Não é verdade? Primeiro, a felicidade nesta vida não está voltada aos bens materiais, a riquezas. Quem falar isso está mentindo para você. Porque eu conheço muitas pessoas que têm condições financeiras grandes e é infeliz. Não tem felicidade. Porque a felicidade de um homem, a felicidade de uma mulher, a felicidade de uma família, primeiramente, é ter Cristo no coração. É saber de onde veio, o que está fazendo aqui na terra e para onde vai. Porque isso é que dá o sentido da vida. Saber de onde a gente veio, para o que a gente vai fazer aqui na terra, o propósito de vida e para onde a gente vai. Pronto, aí fechou. E tudo melhora, né, para completar, é quando a gente sabe viver, que é disso que a gente está tratando aqui. Saber viver, né? Aproveitar os melhores momentos da nossa vida, as melhores oportunidades, né? E aqui eu quero perguntar a você, que está conosco aqui nesse podcast, você já falou para alguém que você ama aquilo que você já idealizou no seu coração, na sua mente? Você já fez isso? O que é que você está esperando? Não é, presbítero Claudio? O que é que você está esperando? Eu creio que o tempo está passando e o dia é hoje. É agora. Vivemos um mundo pós-moderno, né, presbítero? E a doença é a doença mental. A mente. Aquele que controlar, né? Hoje existem terapias, existe mecanismo para que você controle essa doença que hoje em dia, que é a doença do passado, do presente e do futuro, né? A doença do passado, ela é a depressão. Você fica deprimido. A doença do presente é o estresse. Estresse, acúmulo de atividade. Muita atividade, a falta de organização do tempo, a gestão do tempo. Eu acredito que deveria ter essa matéria nas escolas. Eu comungo dessa ideia de trazer, né? Não dizendo que não é para estudar as matérias, né, que são empregadas, não longe disso, mas eu comungo de uma ideia que trazer essa inteligência emocional, não seja uma matéria reprovativa, mas uma matéria que venha para trazer o conhecimento, seria importante. Presbítero, e já deixando aqui, quem quiser esse tema, que a gente coloque aqui esse tema, sobre a gestão do tempo, coloca aqui nos comentários. Coloca nos comentários. Que a gente vai preparar esse assunto aí. Podcast aí que vem. A gente fala assim sobre a gestão do tempo, que é uma coisa que tem bagunçado com a vida de muita gente. Muita gente, perfeitamente, prefeito. Amém. E passado é a depressão, presente é o estresse, acúmulo de atividade, não gerir o tempo. Você, por não gerir o tempo, e aí você tem doenças, patologias que hoje é por causa do estresse. Tem pessoas com um acúmulo de estresse tão grande que ela fica com pressão alta e outras patologias que podem aparecer devido ao estresse. E o do futuro, né? A doença do futuro, que é a ansiedade. Jesus disse, não estejais inquietos por coisa alguma. Pedro falando, disse, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, que ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. A ansiedade é uma coisa que, para controlar, é muito difícil. Hoje, a ansiedade está... Eu trabalho no sistema de saúde do município e vejo, não sou profissional da área, mas eu sou acompanhante
de alguns pacientes e de algumas pessoas que fazem terapias e outras atividades a fim de controlar a ansiedade. Tem pessoas que não dormem. Tem pessoas que têm que tomar remédio contínuo para controlar a ansiedade. Por quê? Porque o seu planejamento não está no hoje. Sempre está o depois. Depois. Ansiedade é você antecipar aquilo que ainda vai chegar. Meu Deus, isso é terrível. E você controlar, meu amigo, isso aí é uma coisa muito séria. Olha, eu vou ser um testemunho vivo aqui, dizendo a vocês. Pessoas que não dormem, né? Não dormem. Não dormem mais à noite, pensando no dia seguinte. No dia seguinte. Se você for falar, a minha filha, se a gente for fazer uma viagem amanhã e a gente for dizer a ela, seria melhor a gente acordar ela, dizer, se apronta e a gente vai para a viagem. A gente vai para Recife, a gente vai para um shopping, mas se disser a ela, um dia antes, ela é tão ansiosa que ela não dorme. Ela é a primeira a acordar. Para você ter uma ideia, como o sistema do mundo pós-moderno está adentrando nas pessoas de pouca idade, nas crianças sobretudo. Que essa ideia de você adquirir tudo rápido, hoje ninguém tem paciência, meu presbítero. É outro tema que a gente pode falar sobre isso. A impaciência. A impaciência, a gente vê isso em todos os locais. A impaciência tomando conta, porque as pessoas estão tão ansioso, querendo sempre algo futuro, né? E qualquer fila, qualquer espera causa um estresse para ele. Tem pessoas que não tem mais condição, né? A sua mente está tão acelerada de assistir um podcast como esse de 15 minutos, de 20 minutos. Né? Se você está até aqui com a gente, parabéns para você. Parabéns. Viu? Amém? Porque tem pessoas, presbítero, que agora um vídeo de 1 minuto é muito. Não é? Tem aí os shorts, né? Tem aí os reels, né? Vídeos curtinhos. E aquilo ali, se tivesse um botão de botar a velocidade 2 vezes, ainda botava. Eu conheço muitos amigos que só escutam o áudio do WhatsApp na velocidade máxima. Meu Deus. E eu chego a perguntar a ele como é que é, porque ele não tem a paciência mais. Gente, é o sistema hoje e a gente somos... existe uma linguagem no mundo gráfico, eu já fui proprietário de gráfica. Existe uma linguagem no mundo gráfico que nada se constrói, tudo se copia. Nada se cria, tudo se copia. Então, o mundo é uma cópia. Ninguém tem a paciência de parar e criar alguma coisa. Copiar. Então, tá dando certo para a outra, já não quer construir, já quer adquirir aquele que a pessoa está fazendo, tendo, entendeu? E isso é uma febre. Se você não tiver controle, é isso. Então, quando Salomão vem trazendo esse texto acerca do hoje, quando ele fala de vinho e de pão, a gente sabe que na linguagem bíblica, vinho é sinônimo de alegria. Bebe teu vinho, come teu pão, fala de alimento. Vinho fala de alegria. As pessoas não estão alegres no dia de hoje. Não estão se alimentando no dia de hoje. Estão preocupados com o dia de amanhã. Deixa de viver, de tomar o seu vinho. Vinho aqui não é para se embriagar não, gente. Vinho aqui é sinônimo de alegria. Quando Salomão diz beber o vinho, eu digo, é hora de se alegrar. Você vai se alegrar quando? Quando for amanhã, não, amanhã eu vou me alegrar. Não, alegrar hoje. Vou comer hoje. Vou ficar alegre hoje. E se o amanhã chegar, se alegra de novo. Não é? Então, a ideia aqui é fazer com que você reflita. Não espere para o amanhã. De forma alguma. Não espere de um amanhã que você ainda não conhece. Faça o que você tem para fazer. Faça hoje. Faça agora. Produza hoje. Produza agora. E tudo que você está plantando hoje, se o amanhã vir, você vai ceifar. Glória a Deus. É isso mesmo. Amém? Amém.
Vamos deixar de ansiedade, não é? Vamos deixar de preocupação. Porque se Deus ele cuida das aves do céu, que nem semeia, né? Nem produz nada. Né? Quanto mais da gente. Então fica tranquilo. É entregar na mão do Criador as nossas ansiedades e dizer a Ele: olha, Senhor, eu vou viver o hoje que Tu me deste. E o amanhã o Senhor provê. Eu sei que vai vir o melhor para a minha vida. É isso, presbítero Claudio Novo. É verdade. Isso é uma verdade. É isso. Então, eu espero que essa conversa que a gente está tendo aqui, já estamos caminhando para o final, foi um bate-papo rápido, né, que a gente abriu aqui. Eu espero que essa conversa possa produzir em você uma atitude de viver o seu hoje. Não é? Espero. E para terminar, a gente vai ler o versículo 10 para a gente, que diz assim: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o. Aleluia. Né? Tudo presente, né? Conforme as suas forças. E aqui eu tenho que abrir um parêntese. O tempo está passando. E talvez a força que você tenha hoje de produzir hoje, amanhã você não vai ter. Meu Deus. Porque a velhice chega, o tempo passa. Então, às vezes, você está esperando para fazer algo amanhã, que talvez chegue o amanhã e você não tenha força para fazer. Isso é sério demais, velho. Isso foi forte, hein? Forte. Amém? Então diz aqui, ó: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Meu Deus do céu. Porque na sepultura, que é para você e para mim também, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amém? Amém. E você... Deus nos deu, presbítero, não atrapalhando, Deus nos deu condição de fazer hoje, de plantar hoje, de projetar hoje, de avançar hoje, de amar mais hoje, aleluia, glória a Deus, de criar os nossos filhos hoje, Forte a palavra. de abraçar hoje, de fazer amizade hoje, de falar o que está no nosso coração hoje. Então, pelo amor de Deus, joga para longe essa ansiedade e vive o teu hoje com alegria, porque Deus, Ele já te deu hoje para você viver. Pode falar, É presbítero. verdade. Essa palavra do Senhor foi o que deu o fechamento aqui e trouxe uma síntese desse tema, né? Com as tuas mãos, fazer, tudo está no presente. Tem pessoas que não entendem isso e por isso não aproveita. Eu vou sair desse podcast hoje aqui mais fortalecido. Amém. Somente com essa palavra que o Senhor trouxe aqui, que ela mexeu muito comigo. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, isso fala de quê? O Senhor foi muito feliz nessa palavra. Isso fala de força. É o momento que a gente tem. Rapaz, se a gente entender o momento que Deus está nos dando, de a gente aproveitar essa situação enquanto a gente tem vigor. Eu vejo muitas pessoas dizendo: se eu tivesse 20 anos. Mas você teve esses 20 anos. E nunca mais vai tê-lo de novo. E você não aproveitou. Então, um jovem que ora não está nos ouvindo, que está nos assistindo, digo, deixe seu comentário aqui. O Tiago, que faz um trabalho extraordinário como jovem na igreja, sempre traz à tona a ele o quanto é importante esse momento que Deus dá a cada um dos jovens, em qual muitos deles desperdiçam os momentos. Eu fui jovem na igreja, ainda me considero um jovem, evidentemente que com uma certa experiência, tenho condições de falar para você, jovem, dizer que os momentos que Deus dá ao jovem é único. Você não vai conseguir voltar no tempo para aproveitar o que Deus está dando hoje para você. Aos senhores que já passou pela juventude,
e agora está refletindo através dessa conversa aqui que nós temos, dizer assim, eu desperdicei tantas coisas, mas é do tempo. O tempo é hoje, o passado já era, não existe. O presente, ele não existe. E o que existe, o presente ou o futuro, digo, não existe, mas o presente é agora, é o que Deus está dando. Essa ansiedade que está, é natural ter ansiedade, mas ela tem que ser controlada. Controlada com o quê? Com oração, Conhecimento. com conhecimento, com a consciência, em poder pensar e raciocinar e dizer que o que Deus está dando hoje, o melhor alimento é esse que eu tenho. Eita glória. A melhor família é essa que eu tenho. A melhor casa, a melhor cama, a melhor esposa, o melhor esposo, o melhor filho. Só esse que Deus me deu. Então aproveite. Eu saio daqui regozijado com a palavra dessa ideia de força, que a gente tem força, porque vai chegar tempo que a velhice vai chegar na nossa vida e a gente não vai ter esse vigor, não vai ter essa força de a gente fazer o que a gente pode fazer hoje. Então, presbítero, essa palavra aqui vai mexer muito comigo aqui. Como foi bom, né? Foi muito bom. Essa palavra aqui, ela nos traz a consciência que a gente não deve perder o tempo que Deus está nos dando. A gente não deve perder o tempo que a gente tem, né? De viver a vida com alegria, viver a vida com propósito, viver a vida com dedicação, viver a vida feliz. E é isso que Jesus quer que a gente faça, que vivam a vida feliz, não é? Então eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração, você que está nos escutando, você que está aqui com a gente. A gente precisa só que você compartilhe, amém? Que eu creio que este podcast vai muito além, né? Vamos ter aqui muitos debates, muitos testemunhos, e deixa Deus te usar. Compartilha, pede para se inscrever no canal. O canal está começando agora, mas eu creio que muitas coisas irão surgir aqui, muitos assuntos maravilhosos, muito tema, muitos testemunhos vão surgir aqui que vai ser para edificação da sua vida e da nossa vida, que também estará aqui no debate. Hoje, eu posso dizer, eu fui edificado por esta palavra. O presbítero Claudionô também foi edificado por esta palavra. E eu creio que você também foi edificado por esta palavra. Então, que neste momento, eu quero dizer a você, viva a vida hoje. Não espere para o amanhã. E não fique amarrado também no passado. A gente escutou uma pregação que o pregador disse assim: o passado não existe mais. O senhor lembra dessa pregação? Lembro, foi extraordinário. Que pregação maravilhosa. Eu termino agradecendo ao senhor por essa oportunidade de ser o primeiro que está compartilhando com o senhor essa ideia. O prazer é meu, querido. Essa tecnologia que veio aqui para ficar e Deus colocou no seu coração esse projeto, Podcast Semear. Eu termino concluindo com a minha participação, deixando uma frase minha. Eu tenho algumas frases e essa frase mexeu muito comigo. A alegria do homem não está baseada naquilo que ele tem, naquilo que ele pode comprar, naquilo que ele pode adquirir. A alegria do homem, ela não pode estar baseada nas matérias. Por quê? A matéria, ela se corrompe, se acaba, se destrói. Com ela vai também a alegria. Eu quero deixar aqui um exemplo no momento que você coloca a alegria dentro da matéria. Você compra um carro zero, novo. Mas no passar do tempo o carro vai não tendo mais aquele brilho. Ele vai arranhar, vai sofrer algum dano, que é natural. Não vai ser o mesmo carro que saiu da concessionária como novo. Logo, a
sua alegria também vai desfalecer um pouco. Você tem uma casa nova, construiu zero, colocou a melhor cerâmica do momento, porcelanato, lançamento do momento. Só que, passado o tempo, o porcelanato ficou em desuso. Por que você diz isso? Porque tantas cerâmicas que vieram para cada período e ficaram em desuso, o porcelanato também vai ficar em desuso. Vai vir outra tecnologia, vai vir outra coisa. Com ela, também a alegria que você colocou naquela casa vai desfalecer. Aí vem Jesus no capítulo 10 de Lucas, na missão dos 70, quem lembra? Quando os discípulos voltaram, alegre, contando o feito que fizeram. Eita Jesus. E eu fiquei perguntando naquele texto, Jesus disse assim, não vos alegreis por essas coisas. Quanta alegria nossa pelas coisas daqui deste mundo. E eu não quero ser hipócrita, que não nos alegra. E eu não faço apologia a ter escassez. Pelo contrário, os crentes, os servos de Deus, né, os cristãos, aquele que segue a Cristo, viver uma vida de prosperidade. E uma vida de prosperidade, ela não está submetida à matéria. Não, senhor. E também não faço apologia à pobreza. Eu não. A riqueza, né? A riqueza de dentro para fora, não é de fora para dentro. Essa riqueza que está aí dentro de você, ninguém tira, ninguém apaga, ninguém vai roubar. Ninguém. Então, termino com essa frase. Com Jesus, os discípulos voltaram, Jesus disse, não vos alegrei por essas coisas, todavia, se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. A alegria está dentro de você, ninguém pode tirar. Quando você se levanta, você olha que o seu vizinho tem coisas que você não tem. Mas você olha para dentro de você e você diz, eu sou feliz. Porque dentro de mim mora a alegria, mora o Espírito Santo. Eu termino dizendo, o seu dia de hoje é o dia mais feliz da sua vida. Se Deus der amanhã a você, o amanhã vai ser o dia mais feliz. Basta cada dia você levantar a bandeira da alegria e dizer, eu estou feliz com o dia de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome bendito de Jesus Cristo. Meu Deus, que palavra boa, né? A gente se alimenta com a palavra de Deus, a gente se alimenta com os testemunhos, né? Com a vida, né? De muitos irmãos que já passaram, muitas vezes por onde a gente ainda vai passar. Mas eu quero terminar este pod dizendo a você, declare que a partir de hoje, você vai viver o seu hoje como se fosse o seu único dia. Aleluia. Porque assim você fazendo, você vai saber valorizar o seu hoje. Você vai saber valorizar as pessoas que estão ao seu redor. Não esperando que o tempo passe e você fique pensando, por que eu não falei? Por que eu não saí? Por que eu não fiz? Por que eu não abracei? Você não vai esperar, porque o hoje já é teu e você vai fazer aquilo que está nas tuas mãos para fazer e que a tua força permite que você faça. Vá adiante, aleluia, avance. É isso que Deus ele quer de cada um de nós. Vamos viver a nossa vida, vamos viver o nosso hoje com alegria, porque Cristo é a nossa alegria. Viver é maravilhoso. Então vamos encerrar esse podcast com oração e eu creio que Deus ele vai tocar aí no teu coração. E aonde tiver tristeza, presbítero Claudionor, vai ter que ir embora. Amém. Aonde tiver ansiedade, vai acabar. Porque nós aprendemos hoje que nós temos que viver o hoje, o agora, que está nas nossas mãos, que foi Deus que nos deu. Amém. Pai querido, Pai amado, estamos, Senhor, na Tua presença, grato a Ti por tudo, por este podcast abençoado, pelas palavras que foram aqui proferidas. Meu Deus, obrigado pela vida do Teu servo, presbítero Claudionor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que está nos ouvindo, está nos vendo.
Pai amado, eu te peço, nos dá alegria, Senhor, para que a gente possa viver o nosso hoje, para que a gente possa viver os teus propósitos, para que a gente possa usar as nossas forças com sabedoria, porque o tempo está passando e o que passou, passou, não volta mais. E o amanhã pertence a ti, e eu confio em ti que o amanhã virá com o melhor para as nossas vidas. Então eu não preciso, ó Deus, ter ansiedade pelo amanhã, pois o amanhã te pertence e o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. Dá um abraço de alegria em todos que nos ouvem, Senhor, neste momento. Dá um abraço, Senhor, para que estas pessoas que nos ouvem possam saber que o hoje já foi dado por ti e que cada uma, Senhor, possa fazer aquilo que está nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, paz do Senhor, fiquem na paz e até o próximo podcast, em nome de Jesus.